Canto Espírita apresenta Estudando André Luiz, na obra Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite a todos. Vamos então fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, com o intuito de estudarmos mais um capítulo deste livro, que com muito amor, com muita dedicação, nosso querido André Luiz nos deixou através de nosso amado Chico. Que possamos, com muito respeito, muita consideração, com muito carinho, nos envolver neste estudo, dando as nossas opiniões, os nossos entendimentos, sem julgamento, trazendo sempre o aprendizado para nós. E assim pedimos aos nossos mentores, aos benfeitores deste grupo, a permissão para abrirmos mais este estudo dessa noite. Amém. Então tá, a semana passada, eu vou fazer o share aqui, tá? Só um minutinho. Isso. Uhum. Página 87 nós paramos, né? Então, pelo que eu lembro um pouco da semana passada, eles estavam numa expedição, né, com a irmã Zenóbia, né? Ela aproveitou ali a estadia do André Luiz e demais, né? E pediu ajuda deles para uma expedição que ela queria fazer para tentar resgatar um amigo, né, do passado, que estava há muito tempo naquela região de Sombras, e ela precisava, ela disse que ela não fala o quê, mas ela disse que ele tinha sido muito solidário, tinha ajudado ela grandemente numa outra encarnação, e ela se sentia endividada com ele, nesse sentido de querer ajudá-lo. E aí ela aproveitou de estar ali com irmãos abnegados e com uma capacidade de sintonia, né, muito elevada, e pediu para que eles fossem com ela. E aí eles foram, o irmão Gotuso, o André Luiz, né, foram com ela a essa expedição, e eles passaram por regiões tenebrosas, né, de muitas sombras e de imagens indescritíveis e com uma vibração muito baixa. Depois eles passaram também por um pedaço onde era mais ameno, uma vibração melhor. Depois novamente entraram numa zona pior de todas, que eles já tinham passado, que é onde esse irmão estava, né, caído, mas ela tinha deixado lá, né, dois auxiliares que estavam velando, né, protegendo o irmão que ela queria resgatar, mas sem interferir, apenas perto, né? E aí eles encontraram com esses auxiliares, e ela dispensou os dois, disse para que eles se juntassem com a caravana que vinha mais atrás, né? E ela, quando enxergou, ela chegou perto dele e colocou a cabeça dele no colo dela, e de uma maneira muito amável, com muito amor, e disse que ele não perceberia a presença dela ali, que não seria bom para ele perceber a presença dela, porque traria perturbações e tiraria o foco, né, do momento ali, do que era desejado, mas que eles iriam tentar fazer com que um mínimo raio de luz penetrasse o íntimo dele, para que ele conseguisse ver, para que houvesse a possibilidade de ela, nesse momento, invocar a presença daquela que foi a mãe dele na vida na Terra, na última encarnação. E aí, quando ele enxergasse a mãe
se esse raio de luz penetrasse o íntimo e ele enxergasse a mãe, ele ia conseguir se elevar um pouquinho e a mãe poderia resgatá-lo e auxiliar na reencarnação compulsória que estava planejada para ele, né? E aí, nessa parte que a gente parou aqui, né? Ele estava falando, quem me chama, ele já estava com a cabeça no colo da irmã Zenóbia, mas ele não estava ciente disso, né? Quem me chama, ó poderes orgulhosos que desconheço, deixar-me no inferno, né? Não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado aos prediletos, pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem, né? Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama, considerou a diretora delicada e afetuosa, afetuosamente, somos nós que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível. Malvados, gozam no paraíso, enquanto sofremos dores atrozes, hão de pagar-nos. Deram-me direitos no mundo, e aí a gente continua, né? Prometeram a paz celestial, conferiram-me privilégios sacerdotais e precipitaram-me as trevas. Desalmados, Satã é mais benigno. São falas dele, né? Alguém gostaria de continuar lendo daqui? Senão eu posso continuar, sem problema. Eu posso ler um pouquinho, Alex. Da onde que é para começar, então, pedir nossa venerável irmã? Aham. Nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente. Pediremos a Jesus te restitua, ainda que por alguns momentos, o dom de ouvir. Solicitando-nos acompanhar-lhe a rogativa, invocou. Senhor, dá que possamos amparar teu infeliz tutelado. Tens o pão que extingue a fome de justiça, a água eterna que sacia a sede de paz, o remédio que cura, o bálsamo que alivia, o verbo que esclarece, o amor que santifica, o recurso que salva, a luz que revela o bem, a providência que retifica, o manto acolhedor que envolve a esperança em tua misericórdia. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz de teu reino aos que ainda choram no vale das sombras, concede que o teu discípulo transviado possa ouvir àqueles que o amam. Pastor divino, compadece-te da ovelha desgarrada do aprisco de teu coração. Permite que aos seus ouvidos tenham acesso os ecos suaves de teu infinito amor. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável bondade. Muito bonita a prece, né? Linda, lindíssima. Mais uma vez reconheci que a prece é talvez o poder máximo conferido pelo Criador à criatura. Em seguida a súplica, sensibilizado, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia, como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então iluminadas de claridade doce e branda, emanavam raios diamantinos. A amorável amiga colocou-se sobre a fronte do desventurado, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Interessante a vibração do grupo todo, né? Enquanto ela estava orando. Chamou novamente, grave e terna. O interpelado, agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou: Quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas paz e luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando alguma transformação íntima. Fui traído e meu ministério
sacerdotal. Negaram-me os direitos prometidos. Fui espezinhado e ferido. Que desejas de mim? Lastimar-me? Não necessito de compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego e atormentado no inferno por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação, neste sentido, dando-lhes as ideias de que não desejava empregar a própria voz na conversação que se iniciava. Não te rebeles contra a determinação da justiça divina. Justiça, replicou ele, vibrando de emotividade. E não tenho fome do direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça. Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos encaninhos de tua vida mental. Espera. Vamos orar em silêncio para que a bênção do Senhor se faça sentir em teu coração. E em seguida, passaremos a auxiliar-te para que releias, com a serenidade precisa, o livro de tuas próprias ações, compreendendo a longa permanência nos despenhadeiros fatais. Só para lembrar, ele era padre, né? Ele foi padre na reencarnação anterior. Acho que é por isso que ele se encontra tão rebelde, né? Ele deveria ter assim, uma expectativa de que quando ele morresse bem diferente daquela que ele estava, né? Não sei se ele tinha noção ali que ele estava morto, não sei. Não, esse é o primeiro contato que a gente está tendo com ele. Parece que sim, né? Pelo jeito que ele fala. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos forçosa súplica à esfera superior, rogando lenitivo para o sofredor e bastante luz para nossa irmã Luciana, a fim de que pudesse ver aquela consciência culpada com a eficiência precisa. Acho que acabou esse capítulo. Quer comentar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Para mim foi aquilo que eu estava comentando ali quando eu estava lendo, né? A força da prece, da vibração dos outros que estavam acompanhando com a prece, que ajudou muito, né? É inteligente. Ela utilizou a voz de um outro irmão para que ele não reconhecesse a voz dela, né? Por isso que eu entendi, para falar com ele. Hipólito, né? Tá, vamos lá de novo? Então eu tenho que ir lá para poder... Leitura mental. Alguém gostaria de continuar lendo? Ou Thaís, ou outra pessoa? Eu posso ler. Então tá bom, obrigada. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos um momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando o carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fonte demoradamente, começou. Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante, e este pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina, alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação de imprecais contra o Pai e da misericórdia divina. Vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. E porventura não é assim, gritou o desventurado, interrompendo-a, compelindo pelas circunstâncias da vida humana a servir uma igreja que me enganou. Negam-me o direito de reclamar.
O Evangelho não tem palavra de mel para o ato de Judas. Eu deverei, por minha vez, louvar os que me traíram. Não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições, eles desejam somente amparar-vos. Não vos concordais no vosso desvio de sua conduta cristã. Temeis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperareis um paraíso de vantagens imediatas, mas pracados túmulos tão só pelas insígnias exteriores, que vos diferenciam os outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado com um indisfarçável azedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras infinitas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? E apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de eles nos sentir de mais perto através da audição facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. E ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciana observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas. Constanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defeitos? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que nos faça justiça, esquecido, contudo, que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Ludibriar a lei, soberana, inalterável, embora compassiva em suas manifestações. Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu, tirânico, desequilibrado, as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, as quais não passamos de menos expositores no campo de ensinamento? Posso só comentar aqui um pouquinho, antes da gente comentar, que daqui a pouco eu me esqueço. Quando a gente lê muito, eu esqueço que a gente leu no começo. Desculpa. Eu estou achando bastante interessante essas observações que ele está fazendo, né? Porque, pronto, pelo que eu entendi, ele era um sacerdote e ele tinha, assim, uma hierarquia alta dentro da igreja, né? Foi o que eu entendi. Mas é que esse espírito que está tentando ajudá-lo, está tentando mostrar para ele que, embora ele estava ali realmente cumprindo o papel dentro da igreja dele, mas ele não estava sendo fiel àquilo que ele estava falando, né, que ele estava ensinando, né, aos ensinamentos de Jesus, né? E ele cobrava dos outros aquilo que ele também não fazia, né? E isso me fez lembrar aquele exemplo que é sempre dado, e eu não consigo me lembrar, eu estava aqui lendo e tentando me lembrar onde, mas quando aquele diretor espírita desencarna, você sabe qual é, Alex? Um diretor espírita. É o irmão Jacob, não é? Ai, eu não lembro, mas ele desencarna e quando ele se encontra no plano espiritual, ele percebe que ele tem uma luz muito fraquinha e que as pessoas que acho que ele dava palestra, na verdade, as pessoas que ouviam a palestra dele, inclusive tinha uma senhorinha que sempre ia assistir as palestras dele e que emanava muita luz, e ele ficou assim meio, né,
como é que pode, né? Eu dava palestra e estou aqui quase apagado, e essa senhorinha, essas pessoas que só me ouviam estão irradiando tanta luz, né? E era isso, ele falava, ele tinha o conhecimento, mas ele não aplicava nas ações, no dia a dia, no pensamento dele, né? E enquanto aqueles que ouviam pegavam o conhecimento para si e aplicavam, né? Trabalhavam na reforma íntima e evoluíram muito mais do que ele que estava ali falando, mas não estava aplicando. Ele falava, mas não aplicava, né? Aquilo que a gente fala muito, que a gente, voltando para nós, espíritas, que a gente pode estar no espiritismo, mas a gente tem que deixar o espiritismo estar em nós, né? Que é a ação, é aquilo que a gente aprende, colocar em ação. E para nós, não é para ninguém, né? Não é cobrar dos outros aquilo que eu aprendo, é cobrar de mim, né? Mas é isso que eu queria falar. E a Elia acho que levantou a mão. Pode falar, Hélia. Eu não passo um meeting sem falar, quer dizer, eu mesmo que me controlo não consigo, não é? Não, estou a brincar. Não, isto faz-me lembrar algo assim muito. Não vou dizer nada de novo, como sempre, mas faz-me refletir imenso sobre um fenómeno muito interessante na nossa sociedade também. Grande parte dos dirigentes do mundo, dos líderes do mundo, eles são, estamos só a falar na nossa cultura aqui, não é? Eles são católicos, não é? Eles vão à igreja enfim, eles fazem, são, basicamente, se lhes perguntares, eles são católicos, não é? E são muitas vezes seguidores ferrenhos. E curiosamente, em relação ao que estavas a dizer, Thaís, dá-me a impressão que essa coisa da crença e das nossas crenças, das nossas devoções, não serem trazidas para a prática, é uma prática comum das nossas sociedades. Porque imagina o que era, as crenças, eu não conheço bem a Igreja Católica, porque eu não sei bem o que é que eles ensinam, mas creio que são bons valores, não é? Que são valores cristãos, que são valores humanos, de caridade, de fraternidade, não é? Portanto, são bons valores. Mas onde é que eles estão? E, sobretudo, quanto mais poder tens, menos aplicas. Não é? Portanto, é mesmo, isto é para relevar aquilo que a Thais disse, que acho que é extremamente importante, já não é a primeira vez que falamos nisso, que na verdade podemos ter muitas crenças, todas elas diferentes umas das outras, nascemos em diversos pontos do globo, mas a prática das nossas crenças boas, vamos falar, não é? É imprescindível praticarmos, é aí o equilíbrio acho eu, da evolução individual de cada um, não é? A prática é profundamente importante, observar a teoria, observar as crenças, os pensamentos, mas pôr e ter a coragem de pôr na prática. É preciso muita coragem, porque nós basicamente movemos-nos com medo, não é? No medo, o medo de me assumir, o medo de dizer, o medo de magoar, o medo de não gostarem de mim, o medo de eu não pertencer. E muitas vezes vamos cometendo quer dizer, não digo crimes, mas vamos comprometendo a nossa própria dignidade interior, não é? É um conflito, mas isto fez-me pensar, o que nós estivemos a ler e o que a Thais disse, fez-me pensar nisto, quer dizer, revertendo para as nossas vidas do dia a dia. Quantas vezes é que nós percebemos uma injustiça e uma justiça e nos sentimos culpados por tentar. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, do que a Alex me disse. Lembras-te daquele homem do carro no parque? Eu acho que fizeste muito bem, disseste que não era ali, por aí fora, e depois sentiste muito culpada. Lembras-te disso, Alex? Uhum. Pronto, é um bocado esse exemplo, percebes? É que nós estamos sempre soterrados em medos que muitas vezes não cumprimos, tal como esse sacerdote, não cumprimos essa união da prática e da crença, não é? Dos valores espirituais ou dos valores das nossas crenças, boas neste caso, não vamos falar nas más, não é? E não os trazemos para a prática. Mas isso é uma coisa que eu acho que é uma das grandes lições que a humanidade vai ter que aprender, e melhor e o mais depressa possível, não é?
São duas coisas também. Isso tudo que você falou, né, e que a Thaís falou, sobre quando a gente se concentra muito na teoria, mas aí não pratica, né, a teoria que a gente está estudando ou Sim, 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 sim. né? E também tem o outro lado, quando a pessoa é bastante ativa na prática, mas esquece da, né, da teoria. Exato. Quando você prega, mas não age, né? E quando você só age, fica na ativa, achando que, por exemplo, esse irmão que a Thaís citou, se eu não me engano, é o irmão Jacob, do livro Voltei, se eu não me engano. Ele foi presidente de Casa Espírita, se não me engano, da Federação Espírita, e ele era um homem muito rico, fazia doações enormes de cestas básicas aos pobres, ele era muito ativo, mas dentro dele, né, aquilo não ressoava dentro do íntimo dele, por isso que ele não conseguiu a luz, né, não tinha essa luz própria quando ele desencarnou, porque é aquilo que a gente fala do espiritismo redivivo, né? A fé tem que ser combinada com a ação. Então, tem que ser as duas coisas. Tanto que a gente lê, acredita e prega, quanto a pôr em prática e agir, né? E se você só agir e não refletir e não internalizar aquela ação, você também não é igual, não é completo, né? Sim, exatamente, até porque eu acho que o ser humano tem desenvolvido, naturalmente, até biologicamente, isso compreende-se, não é? Um sentido de competição e de comparação com os outros muito grande. E isso faz com que a maior parte das pessoas que façam grandes donações, grandes charities, grandes benefícios ao mundo, ao vizinho, ou por aí fora, muitas vezes fazem sempre à espera de serem aplaudidos, ou porque o vizinho faz, ou porque parece mal não fazer, ou porque acontece muito com pessoas que gerem grandes fortunas, os artistas, por exemplo, eles querem lá saber da maior parte do dinheiro que dão para charities, dão porque todos dão, não é? E parece mal quando vão lá receber os Oscars em Hollywood ou em todas as outras circunstâncias, não darem. Isto é um exemplo, mas há muitos outros. E nós encontramos, aliás, esse exemplo dentro de nós. Quantas vezes é que nós fazemos porque vemos os outros fazer? Ou que não fazemos porque os outros também não fazem? Não é? Nós temos esta infantilidade ainda, nós temos estas coisas todas para trabalhar. Ou fazemos sem a consciência, fazemos no autopilot, né? Você faz porque tem que fazer. Vamos lá, vamos fazer, tem que fazer, mas você não está internalizando aquilo, não tem consciência da responsabilidade, da grandiosidade, você não estuda, não tenta interiorizar aquilo, né? Faz no autopilot, no automático, opera na superfície. É verdade. Isso é interessante, são reflexões que o texto está a trazer interessantes, eu acho, porque também isto reverte-se a favor da nossa própria reforma íntima, não é? Quer dizer, porque nós reconhecemos dentro de nós o que nós estamos a comentar, não é? Hoje eu tive um exemplo que eu fiquei tão envergonhada, foi tão engraçado, porque eu não sou assim, mas eu estou assim no momento. Né? Eu estou morando, todo mundo sabe que eu me mudei para Canterbury, né? Mudei de cidade. E um amigo comentou comigo: lá tem muita cerejeira, né? Tem muita árvore cerejeira. E na hora que ele falou, eu falei: não sei se tem muita cerejeira lá, nunca reparei. Vou reparar. Gente, aí quando eu cheguei em casa, na rua que eu estou morando há um mês, é lotada de cerejeiras floridas. E eu não tinha visto, meu Deus, eu não tinha reparado na cerejeira, que é na minha rua, na frente da casa, por todo lado. Eu falei, meu Senhor, a que ponto chegou a loucura do meu dia a dia, da minha vida corrida, de eu não reparar, não ver árvores desse tamanho. Eu dizer para ele que eu não sabia, que eu não tinha visto. Eu nunca fui insensível dessa forma. Eu fiquei com tanta vergonha de mim mesma na hora,
porque não é uma árvore só, tem uma fila de árvores na rua, em frente. E eu não ter visto, porque eu estou tão envolvida com o meu dia a dia, com o trabalho, com a loucura da mudança, com isso, com vai para lá, com vai para cá, que não consegui ver o que se diz a beleza colateral, do que uma coisa que está na minha frente, não é nem colateral. E é disso também que a gente está dizendo aqui, da gente não operar no autopilot da vida, né, da espiritualidade. Você mergulhar profundamente também no que você está estudando, no que você está aprendendo, no que você está dizendo, está lendo, e etc. Então, é um exemplo pequeno e raso, mas que pode ser usado também nesse caso, né? A gente está ali só por estar, sem estar vendo, com olhos de ver, né? As coisas também. Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém gostaria de ler, de continuar? Ou a Rafa continua? Eu posso ler, eu não tenho. Se ninguém quiser, eu posso ler. Tá bom, obrigada, Hélia. As igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro do nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas, e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a concorrentes, vários concorrentes, várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. E como ludibriar a lei, soberana e inalterável, embora compassiva em suas manifestações, não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu, tirânico e desequilibrado, as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos, nestes expositores, no campo do ensino? E a confissão, tornou Domênico, visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. E confiastes em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resultados mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Porque Domênico se calasse humilhado sob a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas do vento de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enverdais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional, empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetram um lar honesto, cego por sentimento, menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alijastes a batina escura, como quem despede incómoda capa. Envergais agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado, costume de casemira cinza claro, absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensação, distantes de qualquer sentimento edificante, certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se, espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se alucinado, sem que lhe identificasseis a presença. Trata-se de esposo ofendido, em dolorosa crise passional. Distancia-se a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem. Penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se, angustiado,
e oculto à sombra de árvores acolhedoras, adiciona ao contido do frasco pequena porção de substância venenosa fulminante. Em seguida, espera-vos de longe acariciando a ideia do assassínio. Noite alta, regressais ao presbitério, e o adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente, com dissimuladas demonstrações de estima e confiança. Paira o convite ao vinho reconfortante na madrugada gélida e abris a porta da residência paroquial. Entrais calmo, na tepidez do interior doméstico. À frente de vasta mesa bem servida, experimentais elrado vinho velho misturado a veneno destruidor. Amen. Não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre as gás de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se fez mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa, depois de inutilizar a prova do crime, ante vossos olhos assombrados. Precipitam-se em vão os servidores. Velho eclesiástico aproxima-se no intuito de ouvir-vos. Deve ser o Monsenhor Pardini de vossas referências. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso, que se declara vosso amigo íntimo e esclarece, fingidamente, que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde havíeis entretido confortadora e longa palestra junto a ele e à esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. O criminoso, revelando a piedade irónica, assegura que vos acompanhara à casa paroquial em vista da noite alta e que demandara o interior o vosso convite para recomportar-se e que, em plena palestra amistosa, caístes fulminado por 5, singular. De balde intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida toma-vos a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico? Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador e o companheiro desvelado da vítima e inicia o serviço dos moribundos. Endereçais supremo olhar de impassível desespero ao adversário e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros, viscoso suor vos corre abundante do rosto e, no esforço tremendo, pronunciais de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha os lábios no intuito de poupar-vos e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão no alento derradeiro. Ainda hoje ministraste a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheia de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão, tentais receber a paz que Monsenhor Pardini vos deseja. De balde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue mordaz. Vossas mãos tombam inertes. O religioso amigo segura o crucifixo. Não sentis. Vossos olhos param na contemplação da última cena. Abre-se a porta de alcova espaçosa e alguns seres ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece. Entretanto, semi-inconsciente, fortigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as claridades do novo dia que surge. Cá fora há círios acessos e visitas respeitosas dos paroquianos que se multiplicam. Visitando-vos os despejos após o laudo médico.
de bondoso facultativo que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicações da causa mortis, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Aqui está a falar um pouco do cinismo que existe muitas vezes. É. Há pessoas que choram sinceramente. Onde é que eu estou? Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Dentro de vós, todavia, prevalece imensa noite. Gritais como o cego ao abandono, no primeiro instante de cegueira inesperada. Porém, ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que fostes vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscais o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões nos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo processa-se o enterramento. Abre-se o tempo suntuoso ornamentado com flores roxas. Cânticos tristes envolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudências das exéquias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Que medo! Você quer comentar, Hélia? Não especialmente, estava entretida a ler, dava-me a impressão que estava a ler no teatro. Desculpa, eu pensei. Alguém quer comentar sobre a desencarnação do padre? Então tá, vamos prosseguir. Tá bem claro, né, esse capítulo. Está bem claro, é descritivo, não é? Uhum. A descrição, posso continuar? Sim, por favor. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nas mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento, do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede, pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende os braços horrendos e, sob a impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Oh, foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da deslocada, pobre mulher, crédula e confiante. Vejo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno, que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover corações de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Sabias engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dávida de um filho abençoado por Deus? Escutastes escutastes as rogativas sem aval moral, com a frieza dos homens de fraseologia brilhante, invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade, comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos seres. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justo repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura. A infeliz abandona-se precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Oh, que deprimente! Acompanho-a. Regressa ao lar paterno, profundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Ah, que horror!
Valsa desventurada da noite solitária e bolhenta, ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rimbombam no céu. Oh, que coisa triste! Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro, repousante, e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha, misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal. Recebeis a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante, preocupado, pondo-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia esturbar a tranquilidade? Preocupa-vos a descoberta de algum recurso aparentemente digno que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista? Pronunciando palavras confortadoras, montastes de guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ei-lo que chega. Oh, é o mesmo que os examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Recuperar o bem-estar que transparece, de novo, em vossa expressão fisionómica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais, calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro, enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Basicamente, aqui houve uma relação entre aquela suicida e o sacerdote, não houve? Sim, sim. Aham. É. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Doménico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim. Vejo bem, continuou alarmada, destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo a derradeira onde é que eu estou? A derradeira noite ao vosso lado. Fixa, carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos, afetuoso e humilde, de seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honrou o nome, declara. Foi moço arrojado, a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos, à distância do lar, e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes futuro próspero. Escutais com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação de pequenos legados, a pupilos dele. O agonizante acompanha-vos atento com o olhar, tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhes os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam a admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Edificado, confessa ele os deslizes que omitira, declara-vos sem arrependimento in extremis, e diz da sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo, que contempla de olhos nevoados. Recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo corre os olhos no ato final do corpo.
estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sob os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionómica. Antes, porém, de qualquer comunicado no interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece-me que ele vos seguiu, sempre de perto, reclamando, permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividência para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz doménico dentro mostra insupitável comoção. Oh, agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se à minha visão, é um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico, endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarecem o fato. Desejáveis, a qualquer preço, o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais prendiam-os o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo parco. Como é que se diz isto? Pároco. Intentais a realização do desejo por métodos sucessórios. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em carácter particular. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho, doente, se virá à igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar em qualquer remuneração sem ornutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais, despedidas, arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Enganado o dignatário da igreja, ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendado, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiro, altamente colocado, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Novo intervalo da clarividente, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Hélia, Ah, quanto falta? Porque nós já estamos aqui já bem com horário não avançado. sei. Quanto falta, não sei, mas se calhar isto está aceso, não está? Isto vai continuar. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui, né? Deixa eu ver aqui. São 5 minutos para as 8 aqui no meu relógio. Aqui no meu já são 2. Yeah. Eu acho que a gente parou aqui, né? No intervalo da clarividente, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Sim. Vamos parar aqui. Você quer fazer um breve comentário, bem rápido? Não, estou cansada de ler. Sim. Alguém que faça os comentários. Eu só queria comentar aqui, pronto, ele tá ali contando o caso, né? E uma coisa que me vinha muito à cabeça é a nossa consciência, né? Porque às vezes a gente, pronto, dependendo do que a gente acredita, né? Acha que pode, que faz as coisas errada e esconde, ninguém fica sabendo, ou faz as coisas que não deve fazer naquela, é assim mesmo, não vou mudar, agora vai, fica assim, vou fazer mesmo. Tentando mentir para si e para os outros também, né? Mas no final, quando a gente fala de justiça,
Não é que Deus vai nos castigar, não é que vai vir alguém e nos cobrar, né, embora ele tá falando ali dos vingadores, né, mas o que nos cobra mais, o que faz a justiça é a nossa própria consciência, que é o que está ali perturbando tanto esse sacerdote, é a própria consciência dele, né. E quando a gente pensa naquilo que a gente aprende de que, quanto mais a gente sabe, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado, é que quanto mais a gente sabe, mais responsabilidade a gente tem dos nossos atos, porque a nossa consciência está mais acordada. Porque quando a gente faz um mal sem perceber que está fazendo mal, a responsabilidade é diferente do que daquele mal que a gente sabe que a gente não devia ter feito, né. E era isso que eu queria falar. Agora fizeste-me lembrar, não sei porque estava assim olhar, a ouvir-te e fizeste-me lembrar que a santicidade daqueles maravilhosos santos, daquelas santas que alguns ficaram na história e quantos anónimos não ficaram na história e também têm essa glória de Deus dentro deles, não é? Da santidade. Eu penso que a santidade só pode ser adquirida pela compreensão, pela compreensão que tem, que a pessoa que tem, ou que o santo tem, em relação ao mundo que o rodeia e aos homens e às suas próprias, através da sua própria, dos seus próprios sentimentos e das suas próprias lutas interiores, não é? Evolutivas, ele percebe certamente. E daí acho que a santidade pode vir daí, eu acho, a dignidade espiritual, aqueles valores máximos de nobreza, não é? Que certas pessoas acumulam, eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com o facto de um entendimento profundo, não é? Do ser humano, da mudança, da evolução, não é? Adquirir muitas vezes por intuição, a divina misericórdia, obviamente, mas também está sempre com eles, não é? Eu às vezes penso nisso, onde é que a santidade, os santos, mesmo Jesus, não é? O Jesus foi crucificado, sabia que ia ser, é impossível que um ser daqueles não soubesse o desfecho da sua vida, ele sabia, há documentários, há provas disso, e no entanto ele é santo até o final, não é? Quer dizer, ele não é absolutamente extraordinário até ao final, não é? E eu penso que isso é, é mesmo uma coisa maravilhosa, eu acho, esse fenómeno que certos seres humanos conseguem para eles mesmos dentro desta evolução e dentro deste planeta, não é? Acho extraordinário isso. Mas eu acho que isso tem a ver com isso, tem a ver com a consciência e a compreensão, a terceira visão, a epifícia muito aberta, a glândula pineal muito extraordinariamente aberta, não é? Para se apreender as pequenas, para se apreender que realmente todos nós somos filhos de Deus, só que nos esquecemos enquanto andamos por aqui, não é? Acho isso sim, faz-me, penso muitas vezes nisso, não é? A capacidade, esses espíritos, né, que se tornam santos, assim, são vistos como santos, né, pela humanidade, pela capacidade de amar, né, que eles tiveram, pelo amor que eles, com que eles conduziram as relações deles, né, chegaram, acho que no máximo, né, da evolução terrena, né, Acho que sim. e é o amor que eleva dessa forma, né, a capacidade de amar, É. que muitos de nós ainda não atingimos, né, Mas de certeza que não. Gente, nós estamos com o horário já um pouquinho avançado, então vamos fazer a oração de encerramento do nosso estudo hoje. Alguém gostaria de fazer essa oração? Eu abri aqui o canal para a conversação, eu posso fechar. Obrigada, seja bem-vinda, pode fazer. E pronto, e cá vamos nós encaminhando-nos nesta emoção benéfica dos nossos estudos, das nossas reflexões enquanto grupo, enquanto indivíduos também, não é? Que sejam abençoados sempre os nossos estudos, os nossos amigos espíritas, familiares deste grupo, daqueles que estão neste momento, daqueles que não estão, mas que poderão vir a estar.
e daqueles que não puderam definitivamente estar, que todos eles sejam abençoados pelos méritos que humildemente conseguiremos e os benefícios dentro do nosso reino de existência que possam existir, que sejam partilhados e que sejam partilhados com a bênção dos nossos benfeitores, com a bênção dos nossos benfeitores e espíritos amigos, para que essa emoção maravilhosa do amor divino possa expandir-se nos nossos e através de nós para os nossos amigos, para as nossas famílias. Isso é tão importante, podermos estender sempre as nossas compaixões, os nossos méritos, se é que temos alguns, podemos dividi-los com aqueles que sofrem, dividi-los por os nossos familiares, que muitas vezes não conhecem, não sabem e estão longe de encontrar respostas para as suas questões mais íntimas e por isso que sofrem muitas vezes desnecessariamente. Mas é assim que as coisas se processam neste mundo dual de aprendizado, esta escola-hospital, na bênção e na esperança de que tudo se regenere calmamente, que o mundo e as pessoas se possam multiplicar em seres louváveis, amorosos, em comunidades benfeitoras, em comunidades do bem, para que possam ajudar todos aqueles e socorrer todos aqueles que necessitam. Que haja paz neste planeta, que haja paz dentro de nós e que esta paz continue neste grupo e que assim seja hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, Hélia.